queria compartilhar algumas coisas com vocês. E quantos aí tem uma Bíblia aí? Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, não vou falar o nome, Assembleia de Deus, é brincadeira. Aí o pastor ficou muito bravo porque eu cheguei lá sem Bíblia. Eu falei, não, mas eu uso o celular. Não, mas profeta que é profeta tem que trazer a Bíblia. Aí eu falei, tem aqui, pastor, a Bíblia. Abre aí a sua Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 18. A minha versão é uma versão talvez um pouco diferente da sua, tá? Mas é dentro do mesmo contexto, tá bom? E tem lugar que não dá para sentar, né? Olha só, diz assim, ó: este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Feche seus olhos. Nós o glorificamos pelo que é, não simplesmente pelo que faz. Nós nos relacionamos, pois tu és um Deus que se relaciona. Nós queremos que neste momento, o Senhor, neste culto tão maravilhoso, em primeiro lugar, eu não tenho como não te agradecer por esta reunião. Eu não tenho como não te agradecer por essas pessoas que aqui estão. Eu peço que a tua palavra que traz a transformação, que muda tudo, que ela possa ser hoje a boa semente que traga a transformação. Essa é a nossa oração, em nome de quem nós oramos. Amém. Quando nós pensamos em fazer essa reunião, este culto, que não é o worship, não é workshop, é o worship, ok? Quanto que está o workshop de canto? Tá nada, a gente não dá aula. Não, é engraçado. Não, vou comentar depois, a gente edita isso aí. Uma coisa que é muito engraçada. Pode continuar filmando se quiser, tá lindão. Olha só, uma coisa que é muito engraçada. E a gente estava conversando sobre isso hoje. Tu posta uma coisa nas redes sociais, tu posta o texto, e mesmo depois de você fazer todo esse esforço, as pessoas te perguntam assim, mas o que é mesmo? Aí você coloca assim, entrada gratuita aí. Quanto que é a entrada? Todo mundo nasceu em Itapevi que não sabe ler, gente? É brincadeira. É porque eu tenho que usar o Eric. Eu sempre uso o Eric, porque ele é nato de Itapevi, e eu sempre posso perder a piada, né? Nunca. Olha só, diante do que Deus colocou no nosso coração, eu queria falar sobre amor. Na verdade, eu tenho falado muito sobre amor. E a frase que me sustenta, que eu sempre digo, é que Deus deseja ser amado no próximo. Aqueles que nos seguem nas redes sociais, que me seguem nas redes sociais, sabem que eu sou sucinto em falar isso. Eu sempre falo isso. E parece que quanto mais eu falo, parece que menos as pessoas entendem. Parece que quanto mais você fala do amor de Deus, parece que menos há uma compreensão do amor de Deus. O problema, ele está sempre ligado. O versículo ele fala sobre medo. E nós vivemos uma geração onde a síndrome do medo toma essa geração. E o pior da síndrome, eu postei uma frase que algumas pessoas falaram, nossa, o pior da síndrome é aquela síndrome que você precisa fingir ser quem você não é. Porque você tem tanto medo de não ser aceito, tanto medo das pessoas não te incluírem em algum ciclo social, tanto medo de não ser aceito na escola, tanto medo de não ser aceito no trabalho, tanto medo de não ser aceito pelos seus pais, tanto medo de não ser aceito na igreja, que este medo rouba de você a capacidade de crer em amor. E aí este medo te rouba o futuro, você vira uma crise existencial dentro de você mesmo, você, suas mágoas e aquilo que você acha de si próprio. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se você não tem amor próprio, jamais você vai poder semear amor na vida de alguém. Jamais. Já vi que tem uns irmãos assembleanos aqui.
Mas olha só, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que nós vivemos numa geração onde as pessoas, elas precisam mais e mais de aceitação do que o outro pensa sobre ela? Onde para ele é mais importante a opinião do outro do que ele pensa de si próprio, ou algumas vezes do que Deus tem para ele próprio. Ele se preocupa tanto com o que o outro pensa dele, ou com o que o outro vai pensar dele, ou como ele se parece para o outro. Vive num mundo de fantasia que ele não entende que o maior amor de todos, o amor que é inflexível, é incondicional, já nos amou primeiro. Já nos alcançou primeiro, antes de qualquer outra coisa. Nos amou inflexivelmente, nos amou a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós, por amor. Temos a mania crônica de acharmos que a cruz, ela é uma coisa exclusiva de nós evangélicos, e eu costumo dizer que isso tem destruído a nossa classe evangélica, porque você precisa entender que a morte de Jesus na cruz, ela não foi exclusiva, ela é inclusiva. Jesus não morreu para você, crente, ou para você, evangélico santão. Ele morreu por todos. Ele morreu para todos. Agora nós temos uma mania de achar que a cruz em si, ela é simplesmente para nós, a morte de cruz. Não, entenda, você precisa se aprofundar na relação com Deus através do outro. E como que eu faço isso? Não entendendo que a morte de Jesus foi por todos, não compreendendo que ele morrendo por todos, ele me inclui a todos, ele não me separa de todos. Você fala, mas que isso, pastor? Como assim? Eu sou diferente. Você é diferente? No que, brother? Você é diferente? Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E isso está manifestado nas relações? Isso se manifesta nas relações? A pergunta a ser feita, eu até gravei um papo rápido sobre isso. A pergunta a ser feita não é que igreja você vai, mas que igreja que você é. E você sendo igreja, qual o papel que você tem desenvolvido na sua sociedade, na sociedade a qual você vive? O papel desenvolvido estabelecido dentro da sociedade, sabe qual que nós somos? Nós somos protagonista, plataforma, protagonista do amor de Deus. Este é o nosso único papel. Seu papel não é julgar ninguém, seu papel não é apontar o dedo para ninguém, seu papel não é estabelecer o que é pecado ou não, seu papel não é nada disso. Seu papel é ser cheio do Espírito Santo de Deus, manifesto no outro. Você precisa entender que nós nos aprofundamos em relação com Deus quando nós nos aprofundamos em relação com o próximo. Se você diz que ama Deus, mas você não ama o seu próximo, você está mentindo. Então o que significa? Deus deseja ser amado inflexivelmente naquilo que eu sou com o Berê, naquilo que eu sou com você, naquilo que eu sou com a Lude, com a Priscila. É isso que Deus deseja de nós. Você entende uma geração de um evangelho onde as pessoas não vão ter o dedo aqui, querendo toda hora apontar, mas vão entender que você vai sempre querer estender as mãos? Existe uma frase que eu amo que diz que Deus deseja perdoar do que perder. Sempre, nós que temos uma outra ótica e um outro papel, nós queremos fazer um outro papel. Eu queria dizer para você nessa noite que às vezes nós tensionamos e carregamos peso demais porque nós não entendemos o amor de Deus para com as nossas vidas. E porque nós não entendemos o amor de Deus, nós não semeamos o amor de Deus. Tem uma frase que eu gosto que diz que o maior ato revolucionário de todos da nossa geração atual é amar ao próximo como a si mesmo. Isso tem se tornado escasso. E nós estamos acostumados, consciente e subconsciente, a um discurso. Não vou falar isso falando de um todo, mas a maioria é um discurso onde nós somos protagonistas de tudo. Então você não está aqui porque você quer a Deus, ou você ama a Deus. Você está aqui porque Deus precisa fazer alguma coisa por você. E não é isso. O que de fato é o que importa é Ele, tudo sobre Ele. Deus, se Ele quiser te agraciar hoje, Ele te agracia, mas se não, o amor dEle continua derramado sobre a sua vida, e você precisa compreender e entender isso e semear isso no outro. O meu apelo, na verdade, esse é o nosso primeiro culto. Nós vamos fazer vários cultos. Misericórdia pelo jeito. Nós vamos fazer vários cultos.
é que as pessoas entendam que o Evangelho de fato é. Eu me questiono. Eu não consigo acreditar, levando vocês para o raciocínio, eu não consigo acreditar num Evangelho que me ligue a Deus e que não me ligue ao próximo. Eu não consigo acreditar. Me foge a capacidade de acreditar. Tem uma frase que eu sempre falo, a gente estava até brincando esses dias lá em casa sobre isso. A cruz, ela é horizontal e vertical. Para mim estar ligado a Deus, eu tenho que estar ligado ao próximo. Você entendeu que a partir do momento que eu comecei a ministrar, eu estou falando sobre o outro, eu não estou falando sobre você. Você precisa entender que você não pode ser protagonista de si próprio, dentro do seu viver, do que é viver. Você precisa entender que o seu papel é servir. Igreja boa não é igreja cheia. Igreja boa é aquela igreja que sai para servir ao outro. Isso sim é igreja boa. Isso sim de fato é o que nós estabelecemos lá fora, servindo lá fora. E por isso que eu digo que o nosso papel na sociedade é o quê? Sermos protagonista do amor dele, nada mais. A Bíblia fala que querer e efetuar quem faz é ele. Nosso papel é o quê? Amar. É amar, amar, amar. Você entende? Aí você pode dizer assim, mas aí é fácil, não sei o que, irmão. Não é fácil amar. Eu tenho vontade de bater na Lud às vezes, entende? É assim. Mas eu preciso amá-la. Você entende? E uma outra coisa, a gente sempre, dentro deste universo holográfico que nós vivemos, alguém me ajuda aí com o tempo, hein? Mas nós vivemos um universo totalmente holográfico, onde dentro da geração atual nunca se vendeu tanta imagem como se vende hoje. Nunca se vendeu tanta imagem. Facebook e Instagram que diga. É todo mundo feliz, todo mundo rico, todo mundo come lasanha, comida japonesa todo dia. Todo mundo lindo. Os aplicativos é o que diz isso, né? 360 aí, a pele fica limpinha na hora. 380, né? 360. Nós vivemos num universo totalmente holográfico, onde as pessoas vendem muita imagem. E por que nós vivemos isso? Nunca se viveu um tempo onde os problemas emocionais, depressão, têm se instalado na geração atual. Porque quanto mais você tenta vender uma imagem, você está tentando suprir uma necessidade do outro para que você seja aceita. Como isso, você vai indo, mas uma hora as pessoas vão saber quem você verdadeiramente é. E se elas não se relacionam com você pelo que você é, elas vão se afastar de você. E aí, à medida que ela se afasta, você conhece outras pessoas e você vai tentando se relacionar, mas você não se acha, porque você não tem identidade em Cristo. Você quer ser igual a alguém, você quer ser igual ao cantor, você quer ser igual ao fulano, você quer ser igual ao Beltrano, quer ser igual ao vlogueiro, e você não entendeu que você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser você em Deus, achado, escondido em Deus. Você precisa compreender que o Evangelho de fato é: eu sou nada, Ele é tudo, e por isso simplesmente isso basta. E eu não preciso agradar uma sociedade, muito pelo contrário, meu papel é ser canal de amor na sociedade em qual eu vivo. Então é o seguinte, não, você não pode querer agradar A, agradar B dentro de uma geração holográfica. Isso tem prazo de validade. Ou você entende que você precisa ser cheio de Deus, amar a Deus, e aí sim, meu irmão, as coisas de fato vão começar a acontecer na sua vida. E quando eu digo as coisas de fato irão começar a acontecer na sua vida, é porque a mudança partiu de você, não é que tudo vai mudar. Postei algo ontem, acho que foi ontem, que se a circunstância não mudar, já tentou mudar você? Já pensou nisso, que o problema é você, não é a circunstância? É o seu posicionamento diante de tudo? Então, a mensagem que nós queremos deixar aqui nessa noite do Evangelho é o Evangelho que ama. Glória a Deus. A cruz, ela não é exclusiva, ela é inclusiva. Glória a Deus. Não existe céu sozinho, existe céu no outro. Não existe igreja sozinha. Eu não sou igreja sozinha. Eu e você somos igreja. Eu e a minha esposa somos igreja. Eu sozinho não sou igreja. Então nós precisamos semear isso. E Kemuel Worship é para isso, para proclamar o amor dele, que é o amor que é sobre todo o amor. Por isso que nós temos falado sobre isso. Olha só,
sermos aperfeiçoados no amor. Temos que aprender a ser aperfeiçoados no amor. Dentro dessa geração, já estou terminando. Nossa, vocês são mal mesmo, hein, gente? Já vão aprendendo, né? Que nos próximos cultos já... Quero que você deixe 2 frases aqui, que você grave 2 frases e que nós possamos proclamar essas 2 frases nas nossas redes sociais amanhã, sim ou não? Sim! Me senti muito universal do reino de Deus agora, sim. Edita depois essa parte. A cruz, a morte de cruz não foi exclusiva, mas sim inclusiva. Não tem ninguém anotando o negócio. Obrigado. A morte de cruz não é exclusiva, mas se incluiu. Segunda, Deus deseja ser amado no próximo. Não esqueça isso. Tem até uma pregação minha que eu estava pregando lá e eu falo muito sobre isso. Quer saber como está a sua relação com Deus? Veja como está a sua relação com o outro. Tu tem orado, fica 4 horas no quarto, mas acorda igual, quer falar mal dos outros. Você está entendendo de religião tudinho. Agora de evangelho, tu está por fora. Tu está por fora. Evangelho não tem nada a ver com isso. Não estou falando que orar não é importante. É importante. Não estou falando que ler a Bíblia não é importante. Tudo isso é importante. Mas vocês entendem que o maior de tudo é se manifestar ao outro. Então Deus deseja ser amado naquilo que nós somos com o próximo. Estou tão feliz por vocês estarem aqui. E é um momento onde Deus quer retirar de nós alguns medos. Para nós amarmos ao próximo, nós primeiro temos que nos amar. E às vezes nós deixamos as pessoas jogar tantos entulhos em nós, que nós não conseguimos mais acreditar que o amor existe. Você se frustrou tanto em relações com pessoas, que você não consegue mais acreditar em pessoas. E porque você não acredita mais em pessoas, você não consegue semear mais amor em pessoas. Então você tem medo de se relacionar com alguém. Quando vem para a sua cabeça de você se relacionar com alguém, você já tem medo. Porque você tem medo de um trauma que foi ocasionado em ti. E aí você é vítima deste medo. Feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para curar o medo nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui para que você entenda que o amor, ele é aperfeiçoado, tirando de você todo medo. Então talvez você chegou aqui como um entulho. Várias pessoas jogaram várias coisas sobre você. Você tem o passado carregando de lá para cá. E hoje o Espírito Santo de Deus veio aqui, está aqui com você para dizer uma coisa para você: eu te amo incondicionalmente. Eu te amo incondicionalmente. Permita ser amado por mim. Hoje o Espírito Santo de Deus está querendo dizer para você o seguinte, presta atenção: eu prefiro perdoar do que te perder. Então nessa noite eu quero dizer para você, nós estamos numa reunião espiritual, onde o Espírito Santo de Deus está presente. Então se permita ser tocado pelo Espírito Santo. Feche seus olhos aí, feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer te curar de todo medo. Ele quer tirar de você todo medo. Ele quer tirar de você todo medo, e que você entende que o amor tão grande te alcançou. E porque esse amor tão grande te alcançou, hoje você diz assim: eu saí determinado em me amar mais, e sendo assim vou amar ao outro, vou semear no outro, o amor dele sendo aperfeiçoado em mim. Então comece a dizer isso. Comece. Eu quero ver a igreja que se relaciona. Isso, comece a falar isso. Fala com ele. Sendo nós crise existencial, cremos e não cremos. Agora seja sincero. Seja sincero.